Salve, salve, queridos irmãos, sejam bem-vindos para o nosso podcast Partilha Entre Irmãos. Estamos de volta. Salve, Laura Beatriz, minha irmã. Salve, Padre Antônio. Tudo beleza? O senhor está inebriado pelo Espírito Santo. Pois é, estamos ainda sob os efeitos... Graças a Deus. ...da celebração de Pentecostes, festa linda, a coroação da Páscoa, né? A plenitude da Páscoa é o Espírito de Jesus ressuscitado em nós. Ele ressuscitou para encher todas as coisas com o seu Espírito Santo, e Pentecostes é o fim do tempo pascal, não no sentido só de o encerramento, pelo contrário. A né? finalidade. É a finalidade do tempo pascal. Toda a celebração da Páscoa de Jesus vai transbordando até esse preenchimento que é a festa de Pentecostes. Então ainda estamos, não vou dizer na ressaca, né? Mas ainda estamos nas alegrias da celebração de Pentecostes, com certeza. Padre Antônio, eu gosto muito de um livro que eu acho que está esgotado, que se chama Pentecostes é Hoje. Então, assim, não é uma festa para um domingo, né, Padre Antônio? Não. Pentecostes é hoje, a gente pode dizer isso a cada dia, né? A cada instante a gente pode falar isso, que nem o título desse livro. A celebração da festa é anual, mas os efeitos dessa celebração, né, o que ela produz na nossa alma, o que ela celebra e que a igreja vive constantemente, isso é para o dia a dia, né? A igreja vive de Pentecostes. Né? Santo Tomás de Aquino diz que o Espírito Santo é a alma da igreja, que é o corpo de Cristo. Né? Então o Espírito Santo é a alma da nossa alma, é a alma da nossa mãe igreja, é ele que anima, é ele que põe em movimento o nosso espírito, é ele que põe a igreja em movimento para que ela seja o corpo de Cristo, forte, vigoroso, trabalhador nessa terra. Então nós vivemos de Pentecostes. A igreja é sempre pentecostal, porque ela vive dessa graça da habitação do Espírito Santo. E de outra maneira não teríamos vida. De outra maneira seria só uma aparência de vida, seria só agitação externa. Para que haja vida interior, para que haja eficácia naquilo que a igreja faz, naquilo que a igreja diz, é preciso que o Espírito Santo esteja animando tudo. Portanto, a igreja vive de Pentecostes. Celebrar a festa é uma vez no ano, mas o que ela significa é o que põe a gente em movimento todos os dias, né? Eu percebo, Padre Antônio, que às vezes há uma compreensão não correto, que não corresponde à palavra de Deus quando a gente fala em Pentecostes. Tem pessoas que ficam alegres, felizes, e tem pessoas que já ficam assim, o que será que vem por aí? Negócio de pentecostal. Então, assim, eu sinto que é como se fosse uma coisa, sei lá, Padre Antônio, estranho, até para gente, para ter uma visão deturpada. E no meu coração eu sinto, né, que o Espírito Santo... Nossa, ele vive na nossa alma, ele vive na minha alma. Então, eu sei que, para mim, o desejo dele é que eu converse com ele todos os dias. Não apenas nos dias que eu estou assim, também nos dias que eu estou... Então, eu sinto isso, Padre Antônio, que, assim, é como se as pessoas não tivessem, assim, eu não sei se a palavra é essa, uma intimidade, uma compreensão que o Espírito Santo, pronto, é para todo dia. Olha, mas uma coisa que você disse, e eu entendo o que você falou, mas eu vou tentar dar uma outra entonação para isso, né? Tá. Você disse assim, algumas pessoas quando ouvem falar de Pentecostes já se preocupam imaginando, o que será que vem disso? Não deixa de ser uma coisa boa. Ah, é? Porque o Espírito Santo é Deus e ele é soberano. Quando Jesus, antes da sua ascensão, disse aos apóstolos, olhem, esperem na cidade, não se afastem da cidade, porque vocês receberão em breve a força do alto, vocês serão batizados no Espírito Santo, meu Pai cumprirá a promessa. Eu tenho certeza que os apóstolos ouviram tudo isso e disseram, e o que será que vem por aí? Porque ninguém tinha experimentado aquilo até então, né? A pessoa que já havia experimentado
ser coberta pelo Espírito Santo de uma maneira tremenda tinha sido Nossa Senhora. Mas o Pentecostes dela, pessoal, foi oculto, foi misterioso em Nazaré, né? O que o Senhor preparava agora para o início do ministério da igreja era algo que, inclusive, precisava ser público, visível diante das pessoas, de tal maneira que gerasse nas pessoas interesse. Uau, o que está acontecendo? Tem alguma coisa nova vindo? Então, eu acho que quando Jesus disse aos apóstolos, olha, permaneçam na cidade, vocês serão batizados no Espírito Santo, meu Pai cumprirá a promessa, eu acho que eles podem ter perguntado, como você acabou de dizer, e o que será que vem por aí? De fato, ninguém sabia. Seria uma grande surpresa, seria algo inédito. E viver na expectativa de algo inédito da parte de Deus, ao mesmo tempo que pode nos dar essa sensação que ninguém gosta, de que a gente não tem muita clareza e muito controle pelo que vem, deveria nos alegrar por saber que Deus sempre pode algo mais. Conseguir juntar essas coisas nem sempre é fácil, mas é muito saudável. Primeiro, o Espírito Santo me parece que, até no imaginário das pessoas, ele é Deus que às vezes vem remexer um pouquinho as coisas, chacoalhar um pouquinho as coisas, né? Acho que no ambiente da igreja todo mundo tem um pouco essa impressão de que se o Espírito Santo resolve mexer um pouco mais, todo mundo perde um pouquinho o controle. E quem disse que isso não é bom, né? Primeiro, para nos libertar da nossa soberba, que nos faz imaginar que o tempo inteiro a gente vai ter controle, que a gente tem que ter controle e que isso é muito bom. Bom, talvez o Espírito Santo tenha como um dos trabalhos dele justamente esse, né? Nos lembrar, olha, você não tem tanto controle quanto imaginava. Olha, lembra que quem tem que estar no controle não é bem você, né? Então, por um lado, isso é muito legal. Por outro, estar confortável em situações em que Deus faz diferente, em que Deus abre caminhos que a gente não via, em que Deus leva a gente a romper alguns limites que a gente tinha se imposto, isso é muito precioso. Isso é o que a gente chama de deixar-se conduzir pelo Espírito, né? O Espírito Santo não tem nenhum compromisso em me levar por caminhos que eu considero bons e que eu tracei com antecedência. O Espírito Santo tem um compromisso com a palavra, com a promessa do Pai, de me conduzir até o centro da vontade de Deus. Mas isso não significa que ele vá fazer as coisas conforme um planejamento ou um preconceito meu, né? Então, estar um pouquinho à vontade, falando numa língua bem... Esse não é um dom do Espírito Santo, mas acho que tem a ver com ele. Saber ter jogo de cintura para se deixar conduzir pelo Espírito Santo é algo muito positivo. Então, de verdade, Pentecostes tem a ver com essa sensação de Pentecostes lá, o que vem disso, né? E nesse ponto eu acho que é bom, né? Por outro lado, talvez algumas pessoas falem isso imaginando que, bom, Pentecostes tem a ver com alguns lugares comuns que eles conhecem, ou da gente da renovação, ou de irmãos evangélicos pentecostais, e aí, de fato, isso também não me agrada muito, não. Porque o Espírito Santo não tem a ver com fórmulas, ou com... ele não está subordinado ao jeito como nós reagimos a ele. Então, todas as pessoas têm que estar muito livres para que o seu relacionamento com o Espírito Santo não seja a reprodução ou a cópia do relacionamento de outros. Então, se uma pessoa, quando se relaciona com o Espírito Santo de Deus e quando se percebe inundada dele, se ela pula, se ela levanta os braços, ok, mas isso não cria um padrão para mais de ninguém. Portanto, que ninguém se sinta obrigado a nada disso, né? Mas, por outro lado, que ninguém se sinta também coagido ou restringido por nada. São Paulo diz, né, numa das suas cartas, não extingais o Espírito. São Paulo nunca disse, tenham cuidado com o Espírito Santo, hein? Peguem leve com o Espírito Santo. Ele nunca disse, porque ele sabe que a tendência da gente é o contrário. Então ele diz, não extingam o Espírito. Ou seja, não deixem que
o Espírito Santo seja abafado por conta de uma timidez ou por conta de, sei lá, um preconceito da cabeça de vocês ou alguma coisa que vocês acham que tem que ser de determinada maneira. Liberdade, liberdade. Então, justamente porque é um relacionamento muito pessoal, não é um relacionamento individual como se fosse eu e ele e ninguém mais tem a ver com isso. Não. O Espírito Santo vem para nos tornar membros de um corpo, né? Mas ele faz isso de maneira bem pessoal, né? O Espírito Santo interage com o meu jeitinho, com o meu caráter, com os meus talentos, com os meus dons. Ele me dá o que eu não tinha, mas ao mesmo tempo ele eleva o que o Senhor já havia providenciado para mim e por aí vai. Então, eu falei pra caramba. Deixa eu parar de falar. Não, Padre Antônio, eu tenho assim, eu ainda quero compreender essa palavra. Primeira de Tessalonicenses, né? Não extingais o espírito e tem uma outra tradução que eu acho que é não apagueis. Essa palavra, assim, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, mas ela me infunde temor. Quer dizer, significa que eu posso... Peraí. Você está falando isso para mim? Essa palavra é para mim? São Paulo tem 3 palavras que ele fala sobre não. Façam a outra isso, não extingais. Um pouquinho menos, não entristecer. Não né? entristeçais ou não contristeis o espírito e não resistais ao espírito. Então, assim, vamos ficar com essa primeira que o senhor citou, que eu acho assim, a mais forte, né? Então, significa, concretamente, se a palavra de Deus me diz para a igreja, não apagueis, quer dizer, eu corro o risco de apagar. Sem dúvida. Eu posso apagar. Meu Deus, como é que é isso? Como é que eu posso... Meu Deus! Eu posso apagar... O que entristeceu, eu entendo, sabe, Padre Antônio? Eu posso apagar o calor, eu posso apagar a luz dele, eu posso apagar os efeitos dele na minha vida. Porque, na verdade, na frase que São Paulo escreveu, esse espírito, às vezes é traduzido com letra maiúscula, às vezes é com letra minúscula, mas independente disso, a palavra em si, ela está num circuito de significado que é sempre relativo ao Espírito Santo. Uhum. Eu usaria uma outra palavra, não sufoque o trabalho que o Espírito Santo está fazendo em você. Pronto. Não abafe aquilo que o Espírito Santo tem feito germinar em você. Eu acho que com essas outras imagens talvez dê para entender um pouco isso, né? As nossas atitudes podem ser de um determinado tipo que aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente diz pode sufocar o trabalho que ele está realizando dentro da gente e que vai, de alguma maneira, em algum modo, se expressar através da gente. Lembra quando Jesus... Lembra quando Jesus fala da parábola do semeador, em que ele fala dos tipos de terra em que a palavra, a semente de Deus é plantada. Ele diz, olha, há um tipo de terra em que a semente é plantada, mas aí outras plantas sufocam a semente. E ele diz, as preocupações da vida. Então, existem coisas dentro de nós que podem falar mais alto do que o trabalho de Deus, do que a direção de Deus, e podem sufocar o tanto que Deus está fazendo a partir do interior da gente e que ele deseja expressar através da gente. Então, quando Jesus fala na parábola do semeador, cuidado, porque a preocupação, as preocupações que vocês têm exageradas, antecipadas, elas podem sufocar o que Deus está falando no coração de vocês. E aí, de repente, você dá tanto ouvido a prognósticos humanos, a ideias suas, porque você já está se preocupando com uma coisa daqui a uma semana, que você nem percebe que tudo isso já está abafando a direção que a palavra de Deus estava te dando. Assim também pode ser com o Espírito Santo, né? Sem perceber, a gente permite que coisas que a gente ouve, coisas que a gente pensa, e a gente às vezes pensa demais, né? Pensar demais não significa que a gente está pensando bem, né? A gente pode permitir que essas coisas abafem o trabalho que o Espírito de Deus vai fazendo na gente. Ainda bem que tem a terceira, que é enchei-vos do Espírito. Exato. Senão ia ficar... Pois é, mas São Paulo diz 3 nãos, né? Não entristeçais,
Não apagar. Qual é o terceiro? Não apagueis, não resistir ao Espírito Santo. Não resistir é Atos? Não resistais ao Espírito Santo. E, não Laura, resistir ao Espírito Santo. Eu não lembrava dessa. Eu sei que são as 3. Eu não lembrava dessa, Padre Antônio. Não resistir ao Espírito Santo. São 3 coisas que a gente tem que tomar cuidado para não. E aí São Paulo diz, enchei-vos continuamente do Espírito. Porque se fosse feita uma tradução exata do verbozinho como ele aparece em grego, teria que vir o verbo com esse advérbio. Enchei-vos constantemente, enchei-vos continuamente, né, do Espírito. Não é um encher-se que, tendo sido feito uma vez, acabou. Enchei-vos continuamente do Espírito Santo. Né? Essa é a ordem que ele dá e que me parece que é o imperativo maior das cartas de São Paulo. Né? Encher-se do Espírito Santo é a maior urgência da nossa vida. Né? Porque cheios dele, nós vamos ser capazes de corresponder ao chamado de Deus, ouvir a direção de Deus, perceber a direção de Deus. Nós vamos ser capazes de resistir à obra da carne, né? Mas esvaziados do Espírito Santo, né? Nós não damos conta de tudo isso. Né? Querendo fazer todas essas coisas só por nós mesmos, é impossível. Né? Então, nossa vida cristã é sempre um trabalho em conjunto com o Espírito Santo. E a nossa parte é colaborar, ou seja, é trabalhar junto com ele. Né? A personagem principal da história é sempre ele. Agora, ouvindo o senhor dizer assim, enchei-vos, bom, depois acho que os irmãos colocam, né? Mas esse eu lembro que é Efésios. Então, aí o entendimento que me veio assim, é que existem assim, várias áreas assim, na minha mente, na minha vida, nos meus relacionamentos familiares, onde essa ordem precisa ser ouvida, né? Enchei-vos do Espírito. Gostei, foi muito bom essa explicação continuamente. Enchei-vos aqui, enchei-vos, né, naquilo que você está falando, enchei-vos naquilo que você está olhando, enchei-vos, né, nos passos que você está dando. Nesse momento eu tive assim, uma compreensão nova dessa palavra, dessa ordem de Deus, enchei-vos. Eu preciso assim estar atenta para saber assim hoje, nesse dia de hoje, onde eu sei que especificamente tem um lugar onde essa palavra precisa ser entendida e alcançada na minha vida. Hoje, onde que mais eu preciso ser cheia do Espírito Santo? Eu gosto de um outro detalhe que tem. Eu gosto tanto dessa passagem que ela vem até solta. Nossa, Padre Antônio. Eu gosto também nessa frase, porque tem um detalhe no verbo que me chama a atenção. São Paulo não diz peçam para ser cheios. Ele não diz vocês serão cheios, ele diz enchei-vos. Ou seja, é uma ação que a gente deve buscar. Eu devo realizar algo para ser cheio do Espírito Santo. Quer dizer, é claro que eu o recebo, né? Desde o dia do meu batismo eu o recebi no sacramento, eu o recebo constantemente nos demais sacramentos, né? Quando eu recebo a Eucaristia, o Senhor Jesus que vem a mim, Ele é quem nos batiza do Espírito Santo, Ele me enche novamente. Na comunhão recebida. Exatamente. Né? Quando eu me confesso dos meus pecados, eu sou cheio do Espírito Santo, Ele expulsa, né, o poder do pecado que havia em mim. Quando eu leio a palavra de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo. Mas veja, em todas essas coisas, eu o recebo, mas ao mesmo tempo eu tenho atitudes, eu estendo as minhas mãos para recebê-lo. Né? E São Paulo diz enchei-vos, quer dizer, faça algo para ser cheio. É como uma pessoa que vai diante do mar e que vai com, sei lá, né, um jarro e ela sabe, o mar está ali à disposição dela, mas ela vai e recolhe algo daquele mar para ela. Né? Eu acho que isso é legal porque dá-me a impressão de que não é algo distante. Ok, o Senhor vai me encher do Espírito Santo, então o que é que eu faço? Eu vou esperar, quem sabe um dia. Não. O apóstolo Paulo diz em Efésios assim, enchei-vos do Espírito Santo, ponto. E aí ele diz,
uma série de coisas que eu acho que tem a ver com isso. Recitai salmos, hinos, cânticos, celebrai os louvores do Senhor, rendei graças por todas as coisas. Eu creio que quando Paulo diz isso, ele está dizendo todas essas coisas são a sua jarra recolhendo no mar a água viva do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo em alguma coisa sobre a qual você tem se debruçado muito nos seus pensamentos, alguma coisa que tem gasto muito os seus neurônios, pois então, ao invés de ficar enlouquecidamente pensando nessa coisa, dê graças ao Senhor no meio dessa situação. E ele vai encher você do Espírito Santo em tudo que se refere a isso. Olha como é diferente. Eu posso ter um problema sobre o qual eu já pensei 10 milhões de vezes. E cada vez que eu penso mais uma vez naquele problema, eu me sinto mais esvaziado. Esvaziado de forças. Eu não vou conseguir. Não, eu não consigo mais encontrar uma saída. Né? Esvaziado de ideias, esvaziado... Até que, de repente, eu começo a render graças por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, ao Pai. Pai, eu te agradeço, porque apesar de não saber, apesar de não ver, eu sei que nada é oculto a ti, e eu te agradeço porque esse meu problema cabe nas tuas mãos. Eu agradeço porque tudo coopera para o bem dos que te amam. Pai, eu te agradeço porque essa situação que hoje para mim parece um obstáculo do tamanho do mundo, ela não me afasta do Senhor e o Senhor vai transformá-la num pedaço do meu caminho em direção a algo maior. Pai, eu te agradeço. Você vai rendendo graças e de repente você vai sendo cheio do Espírito Santo no que se refere àquela situação. Nossa, Padre Antônio, sabe para onde a outra opção é reclamar e se perder. Olha, eu fui agora lá no fundo daquela prisão, no andar de baixo, com São Paulo preso, com os pés amarrados na estaca, meia-noite cantando hinos e louvando. Quer dizer, porque à medida que o senhor falava, eu pensei, meu Deus, enchei-vos. Então, às vezes a gente acha que essa palavra é para um final de semana maravilhoso de retiro. Ou então, enchei-vos do Espírito Santo naquela missa de domingo, maravilhoso. Mas não só. Mas se você está vazio na quarta-feira, não dá para esperar até domingo. Né? É para hoje. Mesmo que eu esteja presa, seja do que for, né? Como aquele momento que São Paulo estava preso com as mãos... Paulo e Silas na prisão. Na prisão, com os pés... Naquele tipo de situação... Vou fazer a leitura da prisão de Paulo e Silas. Eles passaram dias evangelizando, ou seja, fazendo uma coisa linda. Eles falaram de Jesus para um monte de gente, e gente foi curada, gente foi liberta, fizeram bem para tanta gente. E sabe qual foi o troco que eles receberam depois disso? Fizeram uma fofoca e eles foram presos. Eles foram presos e levaram uma surra. Depois da surra, eles foram colocados no fundo de uma prisão, né, no lugar mais escuro, mais ruim da prisão, o que naquele tempo devia significar um buraco no chão ou uma caverna úmida. Já era perto de meia-noite. Então imagina, você faz uma coisa ótima, você faz bem para os outros e recebe como paga uma injustiça enorme. Depois, não bastasse você estar recebendo uma injustiça, você ainda leva uma surra, quer dizer, você está com o teu corpo moído. E não bastasse isso, você ainda termina o seu dia, ou melhor, começa uma noite que você gostaria tanto que fosse uma noite de descanso, de sono. Né? Você começa essa noite preso numa caverna, numa gruta ou num buraco úmido. Olha, essa era a situação deles, para quem gosta de contabilizar coisa ruim, né? E aí a Escritura diz, bom, eles escolheram como terminar aquele dia. Eles podiam terminar aquele dia justamente dizendo, olha como é que esse mundo é, hein? A gente se arrebenta de trabalhar. A gente tenta ajudar todo mundo e olha o que a gente ganha. Mas a vida é assim mesmo. Não, esse mundo tá assim, esse mundo não tem mais jeito, não. Olha só, eu quero saber de uma coisa, eu não vejo a hora de sair daqui, eu vou voltar para minha casa. Chega dessa história, viu? Esse mundo ingrato. Eles podiam terminar a noite assim, né? Eles escolheram terminar a noite louvando e cantando hinos a Deus. Bom, quem conhece o livro de Atos, essa passagem é bem conhecida, sabe o resto da história.
Mas primeiro, houve uma decisão da parte deles, né? Como é que a gente termina isso, né? Pelo menos esse dia, né? Eles não esperaram até o próximo domingo, porque eles precisavam naquele lugar, né? Naquele instante. Como é que a gente pode se encher do Espírito Santo? Vamos cantar e celebrar os louvores do Senhor. E lá foram eles, né? O resultado foi excelente, pelo visto, né? Mas a gente tem que parar com essa perspectiva de que a gente vai orar quando a gente estiver muito bem para isso. A gente tem uma tendência no nosso meio a imaginar que a oração mais agradável a Deus é a oração espontânea. Então, o que a gente considera espontâneo? Quando eu estou bem, aí eu vou rezar. E eu vou rezar e vou falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar. Peraí. A oração que mais agrada a Deus é a oração de quem precisa e recorre a Ele. E isso não tem a ver com o meu estado de ânimo, que normalmente vai estar abalado, né? Isso não tem a ver com as palavras certas, isso tem a ver com o coração certo, né? Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda, me socorre, porque sem o Senhor eu não vou conseguir. Esse é o coração certo. É o coração de quem descobriu que precisa. Só isso. E aí ele enche a gente do Espírito Santo. Ele renova a gente por dentro. Até na prisão, até com as mãos amarradas, os pés amarrados, até a meia-noite. Olha, eu não digo até, eu digo principalmente nessas horas. Principalmente nessas horas. Principalmente. Né? Eu tenho certeza que se cada irmão que está com a gente na partilha pudesse contar a sua história aí de um grande encontro com Deus, eu acho que a maioria de nós contaria que os seus grandes encontros com Deus foram na hora da cruz. Né? Na hora da cruz. Eu acho que eu gosto muito do Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, né? Porque o grande encontro dele com Jesus foi debaixo da cruz, dividindo a cruz com Jesus. Não. E foi um encontro tão grande que a família dele se converteu, né? Depois a gente vê lá em Atos, os filhos dele eram parte da comunidade cristã. Quer dizer, é sinal de que essa família foi mexida por Jesus, né? Mas onde foi o encontro desse homem com Jesus? Debaixo da cruz, subindo o Calvário, dividindo aquele peso com Jesus. Né? O filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, tem uma cena linda, eu amo, né? Que ele mostra o Cirineu sendo pego para ajudar Jesus a levar a cruz, né? E é claro, ele não queria, ele estava voltando para a casa do trabalho, né? E carregar a cruz de um condenado à morte era uma vergonha. Pessoas crucificadas eram consideradas malditas, né? E aí no filme mostra isso, né? Ele vai debaixo da cruz com Jesus e de repente aos pouquinhos ele vai olhando para Jesus. E aí de repente os olhos deles não se desgrudam mais. E quando Jesus, né, e eles chegam ao Calvário e eles jogam a cruz no chão para pregar Jesus, ele já não quer ir embora, né? Eles empurram o Cirineu para ir embora. É um pouquinho a história da gente, né, cara? Às vezes a gente se aproxima de Jesus em horas em que o nosso coração está muito se debatendo, se revoltando, mas aí o olhar da gente se junta com o dele e parece que ali ele vai trabalhando o coração da gente até que chega uma hora que a gente não quer ir mais para longe dele, né? Então, nós somos cheios da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do Espírito de Deus, de modo especial naqueles momentos em que humanamente a gente não tem muito a oferecer a Ele, pelo contrário, a gente precisa totalmente dEle, né? Abençoada a hora em que a gente descobre que a gente precisa absolutamente, né, da presença de Deus para transformar a nossa vida. Sabe aquela hora em que a gente decreta falência? Isso é uma hora muito abençoada. Eu não consigo, eu não aguento mais, eu não tenho jeito para isso, né? Eu não sei mais o que fazer. Humanamente pode bater um desespero, né? Mas do ponto de vista da eternidade, talvez seja o soar da hora da bênção, porque nessa hora eu descubro, meu Deus, cadê você? Quem é você? Me mostra a tua presença, né? Então, Padre Antônio, como a gente estava no início, né, dessa conversa, a hora do Espírito Santo é a cada instante, mas especialmente a hora dele é na hora que a gente mais precisa, na hora em que a gente não sabe de jeito nenhum o que vai fazer, né? Na hora em que a gente está preso, na hora que a gente
se encontra sem saída de uma forma toda especial. Essa é a hora do Espírito Santo. Que coisa, né? Você falou que você gosta de um livro chamado Pentecostes é Hoje, né? A gente poderia escrever um livro. Agora é a hora do Espírito Santo. Amém, agora, Padre Antônio. Agora, né? Amém. Ele renova todas as coisas, ele faz tudo de novo, ele começa tudo de novo. E a vida da gente é feita de recomeços, né? E recomeço, me parece que poderia ser um outro nome para ele, né? O Espírito Santo é o recomeço de Deus para a nossa vida, né? Quantas vezes for preciso, né? O Espírito Santo foi dado por Jesus aos apóstolos após a ressurreição para que eles pudessem perdoar, né? Receber o Espírito Santo a quem perdoardes os pecados. E o que é perdão se não um recomeço? Se a gente parar para ver, mesmo, né, esse recomeço tem sempre muito a ver com ele, né? E talvez muitas pessoas que façam essa experiência com o Espírito Santo, que algumas outras pessoas acham às vezes esquisita, né? Mas que é a delas, né? Muitas pessoas tenham tido justamente esse momento, né? Eu não tinha mais nada, eu não sabia mais nada, e de repente ele chegou e eu recomecei. E eu voltei a acreditar, né? E pronto, e é claro que uma pessoa que vive uma experiência dessa, ela tem direito a considerar que essa experiência é algo grandioso, intenso, profundo. E quem é que pode roubar isso dela, pelo amor de Deus, né? Agora o senhor fala, quer dizer, recomeço principalmente quando eu digo acabou. Sim. Então, se acabou e eu estou viva, aí o Espírito Santo me dá essa graça de um recomeço. Ele é a força do alto trabalhando aqui embaixo e aqui dentro, né? E isso é precioso demais, né? Quer dizer, não é uma força humana, né? Ele é a força do alto, né? Quer dizer, existe em Deus uma fortaleza para a gente que nos surpreende, porque a gente a experimenta justamente naquela hora em que humanamente a gente descobre, que percebe nitidamente que não era para ter mais forças, né? E eu acho que todos nós aqui conhecemos pessoas que nos mostraram isso de algum modo, né? Pessoas que humanamente estavam naquela hora em que, sabe, parece que tiraram tudo. E como é que essa pessoa está de pé? Né? Porque ela tem uma força do alto que puxa ela para cima, sabe? Que a coloca de pé, né? Eu já presenciei algumas situações em que humanamente você se pergunta de onde vem, né? Essa força. Não é algo humano, não é algo, né? É Deus mantendo a pessoa de pé, segurando ela a partir de dentro, né? Esse é o Espírito Santo, né? Esse é o Espírito Santo. Sei lá. Padre Antônio, agora com isso que o senhor me disse, veio assim ao meu coração a palavra que nesse momento, depois dessa novena de Pentecostes, depois dessa semana com cada noite com um pastor e um padre, depois dessa celebração do domingo de Pentecostes, né? O que ficou hoje para mim o versículo assim que está me alimentando o Espírito Santo vem em auxílio à nossa fraqueza. Isso está vindo assim a cada dia. O Espírito Santo vem em socorro à minha fraqueza, seja do tamanho que for, como essa que o senhor acabou de descrever, seja uma fraqueza que está me fazendo cair todo dia, não é nada gravíssimo, mas é uma fraqueza que vem se repetindo, que vem me arrastando, que vem me causando problemas na minha casa, na minha família, e talvez por eu não achar ela grave, mas o Espírito Santo vem em auxílio da minha fraqueza, dessa fraqueza. Normalmente a gente tem medo das fraquezas da gente, né? Porque de dar nomes? Também, as nossas fraquezas, elas falam muito da gente, né? E daqueles pontos em que a gente é vulnerável, né? A palavra vulnerável, ela vem de ferida, né? A possibilidade, a capacidade de ser ferido, né? As nossas fraquezas, elas nos dão muito medo, né? O que as pessoas vão pensar, né? Enfim, mas como você disse, o Espírito Santo vem
para falar com a gente justamente sobre as nossas fraquezas, né? E ele não vem transformar as nossas fraquezas num motivo para nos envergonhar, num motivo para nos fazermos nos sentir pequenos, né? O Espírito Santo vem para nos mostrar, olha, não tenha medo, porque justamente aí onde você é frágil, aí onde você não consegue dar muitos passos, aí eu vou te ajudar, aí eu vou ser o teu apoio, aí eu vou te surpreender, aí eu vou te ajudar a ir um pouco mais além, né? E de uma maneira bonita, né? Porque a gente tem medo das nossas fraquezas, a gente maqueia elas um pouquinho, às vezes a gente transforma as nossas fraquezas em agressividade, né? Mas o Espírito Santo, ele trabalha as nossas fraquezas do jeito mais bonito, né? Fazendo a gente não ter medo delas, dar nome a elas, reconhecê-las justamente para que a gente não se torne refém delas, né? E ele nos ensina a trabalhá-las de uma maneira muito bonita, esvaziando elas de todo o potencial de agressividade que elas têm, né? De autodefesa que a gente coloca nelas. Então, não estranhar quando você começa um caminho a sério com Deus e começa a ficar incomodado com as suas próprias fraquezas. Meu Deus, eu estou vendo tanto, elas estão aqui tanto na minha cara. Meu Deus, porque não é defeito do seu caminho com Deus, é um pedaço importante dele, né? Nesse momento, talvez o Espírito Santo queira bater um papo com você sobre essas fraquezas. Sobre essa, né? Fraqueza. E primeiro dizendo, olha, não se espante com elas, não tenha medo delas, elas não me pegam de surpresa, né? Não me assustam. Não, né? Eu acho que a gente já falou aqui, né? Uma irmã lá da igreja diz, Deus não se desilude com a gente porque ele nunca se iludiu, né? Então, o Espírito Santo não fica desiludido com a gente quando ele reconhece as nossas fraquezas, nenhuma novidade, né? Mas quando ele quer conversar com a gente sobre elas é para, bom, ok, então vamos trabalhá-las, vamos dar passos nelas, né? E ele vai fazendo um trabalho bonito demais, né? Padre Antônio, essa palavra, né, Romanos 8, 26, ela tem me ensinado também de uma forma, nesse ano de 2022, a algo que eu nunca tinha feito até então. O Espírito Santo vem em auxílio à minha fraqueza, na palavra tá, as nossas, né? Mas vem em auxílio àquela fraqueza daquela pessoa que está me incomodando. Então, eu tenho experimentado na hora que eu me deparo com aquela fraqueza daquela pessoa que está... nesse instante, clamar, Espírito Santo, assim como o Senhor vem em auxílio à minha fraqueza, vem em auxílio à fraqueza, claro, em oração, de forma alguma, sem abrir a boca para a pessoa. Então, o Espírito Santo tem me levado a fazer isso, me dando assim uma nova compreensão. Você está entendendo? Sim, eu venho em auxílio à sua fraqueza, mas vem em auxílio à fraqueza dele também, eu venho em auxílio à fraqueza dele também, eu venho em auxílio à fraqueza dele também. Não fica aí na fraqueza dele não, minha filha. E talvez uma parte do trabalho do Espírito Santo seja essa, né? Na medida em que a gente percebe a nossa fraqueza e o quanto ela nos faz sofrer às vezes, e o quanto ela gera lutas e às vezes o quanto ela gera dores, na medida em que a gente começa a reconhecer um pouco mais a nossa fraqueza, a gente também começa a ter um pouco mais de compaixão com a fraqueza do outro, né? E talvez a gente comece a perceber, poxa vida, aquilo que eu achava um defeito no outro, aquilo que eu achava no outro um troço, de repente eu percebo que é uma fraqueza. É uma fraqueza transformada em vício, é uma fraqueza transformada em agressividade, é uma fraqueza transformada em mania, sei lá. Mas, no fundo, uma fraqueza. Um pontinho lá dessa pessoa onde ela é especialmente frágil, está vindo à tona. Mas, às vezes, ela, que é tão parecida comigo, né, cobre, esconde, tem medo de ser machucada ali, e aí cria uma casca de agressividade ou de, enfim, né, transforma a sua fraqueza numa revanche, né? E quando a gente reza dessa maneira, Senhor, vem em socorro da fraqueza do meu irmão, primeira coisa, a gente quebra aquela impressão que a gente se faz, né,
de que o outro não tem fraquezas. Ele sempre sabe exatamente o que está fazendo, ele é ruim mesmo, né? Não. Jesus, quando orou, né, no Calvário, não orou dizendo, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus não estava dando uma desculpinha. Jesus tinha absoluta consciência de que aqueles homens eram ignorantes do que fazem. Eles não sabiam sequer o que estava em jogo dentro deles naquele momento, né? Então, me parece que a gente, quando reconhece as nossas fraquezas e o Espírito Santo nos ajuda a fazer isso, ele não usa nossas fraquezas para nos desanimar. Ele usa nossas fraquezas como matéria-prima para que a gente aprenda a contar mais com ele. Ele também nos ajuda a ter mais compaixão com as fraquezas do outro. De repente, coisas que no outro me pareciam muita força, né? Ele está vindo, de repente eu vejo, está se defendendo, sabe? Tá defendendo o território dele, sabe? Não preciso ter medo, não preciso me sentir ameaçado, não preciso. É só uma pessoa como eu lidando com as suas fraquezas, lidando com os seus rolos. Vem em auxílio dessa fraqueza, Senhor. Pronto. Sem julgar muito, sem dar uma de psicólogo alheio, né? Sem ser, não, mas eu sei como é que funciona aqui, de repente vai ver que não é tão diferente lá. Porque no fundo, as pessoas, justamente naquilo que elas mais irritam a gente, é porque talvez elas estejam agindo de um jeito que denuncia demais o nosso próprio modo de agir, sabe? Quando as pessoas são muito espelho pra gente, a gente se irrita muito. Então, não, o que tem lá tem aqui também, eu conheço bem isso, né? Então, vida que segue, vamos lá, Senhor, vem em socorro da fraqueza desse meu irmão, né, que é feito do mesmo barro que eu, e a gente está vendo aqui, então vamos lá. E o Espírito Santo ajuda a gente a olhar uns para os outros de um jeito melhor, sabe? De um jeito menos cheio de cobranças, de acusações, de complicações, de julgamentos. É isso. Isso, então, numa casa, numa família, é tão bom, né, Padre Antônio? Pois é, a gente se dá a chance de parar um pouquinho para, em oração, perceber isso, porque não é uma ideia, né? Quando São Paulo fala que o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, logo depois ele fala sobre oração. Né? Então, é algo que a gente experimenta, que a gente aprende estando em sintonia com ele, se relacionando com ele, né? Ele vai emprestando para a gente o entendimento dele, como a gente reza tanto, né? Fazei que apreciemos todas as coisas segundo o Espírito. Não é assim que a gente reza naquela oração que todo mundo conhece do Espírito Santo, né? Então, Senhor, que eu enxergue, que eu aprecie, que eu valorize, que eu pondere cada coisa segundo o Espírito Santo, do jeito que ele pondera, do jeito que ele vê, né? Se a gente aprender a fazer essa oração, de repente algumas coisas que para a gente estavam grandes demais começam a ter um contorno tamanho. Um pouquinho menor, né? Então, certo. Laura, estamos conversando há muito tempo. Acho que está na hora de parar, senão o pessoal vai tomar café e deixa a gente aqui. Mas bom. Vamos lá. Irmãos, um prazer, uma alegria muito grande poder estar juntos, partilhando um pouquinho a palavra de Deus. Oramos pedindo ao Pai do Céu que essa partilha possa iluminar o nosso coração, acalentar o nosso coração com a certeza de que com o Espírito Santo de Deus, hoje é hora de recomeço, hoje é dia de Pentecostes. Então, vamos em frente. Até logo, gente. Tchau, tchau.